Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, Sor. Tudo bem? Então, olha só, meu computador está reiniciando aqui, então eu vou começar a aula pelo celular mesmo. Bom, semana passada eu tinha... Bom dia para quem está me dando bom dia agora, para quem está chegando agora. Semana passada eu tinha falado de falar com você sobre relações comerciais, indústria do Rio Grande do Sul e sobre privatizações. Mas como o Enem está logo aí, eu estou achando melhor pular essa parte e daí a gente fala sobre... Eu falei semana passada sobre... Acho que eu não falei, né? Sobre industrialização brasileira. Acho que eu falei sim, né? Industrialização brasileira, acho que eu falei sim. Não sei se alguém puder me dar uma luz aí. Tenho quase certeza que sim. Eu falei das fases da urbanização brasileira, a primeira fase, que era uma... Falei de indústria, mas indústria brasileira, será que eu falei? Que eu falei da primeira fase, que era que o Brasil vivia de 1822 a 1930, que a economia brasileira era essencialmente agroexportadora. Depois teve o Vargas, que foi o ano da Revolução Industrial Brasileira, né? Depois o Kubitschek, a ditadura militar, que foi o momento que o Brasil mais se industrializou. O MED criou uma dívida externa muito grande. Eu acho que eu falei, sim, eu tenho quase certeza que eu falei. Eu tenho perdas de memória constante, então eu não sei se eu falei. Mas não sei, deem uma olhada, qualquer coisa a gente revisa aqui. Então, o plano da aula de hoje, que como o Enem se aproxima, né, a passos largos, eu estava pensando em deixar isso de lado, que são conteúdos que caem mais na URGS, em relações comerciais e indústria do Rio Grande do Sul, né? E privatizações até caem, mas também eu ia passar o documentário para vocês. E daí a gente fala sobre a indústria do Brasil, fala sobre a indústria mundial, brevemente, né, sobre os BRICS, que era uma coisa que estava em ascensão há pouco tempo atrás. E a gente começa a falar sobre urbanização, que é um dos principais conteúdos que cai no Enem. Tá? E lembrando que a urbanização está sempre vinculada à indústria. Tá? O processo de urbanização, de crescimento das cidades, está sempre vinculado à indústria, porque a indústria é o motor da urbanização. As indústrias ficam nas cidades, as pessoas vão para as cidades trabalhar na indústria e a cidade começa a crescer. Tá? Então, o computador está reiniciando aqui ainda, eu já boto os slides aí na tela para vocês. Mas, assim, então, falando da industrialização do Brasil, a gente tem uma primeira fase onde de 1822 a 1930. Antes de 1822, não tinha indústria no Brasil. Por que não tinha indústria no Brasil? Porque era proibido. A coroa portuguesa determinou que até 1822 não poderia haver indústrias no Brasil, seja ela qual fosse, justamente para ter uma dependência da metrópole. Então, Portugal, que era mais industrializado, né, vendia, sei lá, roupas, vendia, enfim, alguma coisa, enfim, vendia o próprio açúcar refinado para o Brasil. Né? Então, a gente teve o primeiro ciclo lá, o ciclo da cana, depois do café, essas mercadorias eram mandadas para a metrópole, para Portugal, e depois retornava, né, refinado, moído e etc. Tá?
Então, até 1822, não se podia haver indústria no Brasil. De 1822 a 1930, tem dois acontecimentos que fazem com que a indústria se intensifique no Brasil. Então, de 1822 a 1930, esse período é de uma atividade industrial muito escassa, muito primitiva ainda no Brasil. Então, era essencialmente uma indústria têxtil, uma indústria de alimentos, uma indústria de subsistência, uma indústria local, né? Local e localizada. Então, não haviam parques industriais, grandes fábricas, grandes concentrações urbanas, né? Vinculadas às fábricas. Isso é só depois lá com Vargas. Então, nesse período, como eu falei, houve dois acontecimentos que possibilitaram e intensificaram a industrialização futura. Então, o primeiro deles, ou, enfim, eles aconteceram simultaneamente, né? Mas de 1818, teve o primeiro ciclo migracional para o Brasil, que foi os migrantes alemães, ou alemões, né? Não, alemães está errado, alemães. Então, esse primeiro ciclo, os imigrantes alemães, enfim, e os italianos vieram ali para a região de São Paulo, principalmente. Aqui no Rio Grande do Sul, eles vieram para a região do Vale do Rio dos Sinos, ali, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Então, essas cidades, historicamente, no Rio Grande do Sul, foram as cidades alemãs, né? Porque são regiões... Por que os alemães ficaram ali em São Leopoldo e Novo Hamburgo? Porque são regiões planas, próximas de rios, do Rio dos Sinos. Tá? Por que não Porto Alegre? Porque Porto Alegre, historicamente, é uma ocupação açoriana, né? Mais portuguesa e tal. Mas, enfim, aí São Leopoldo e Novo Hamburgo foi ocupada pelos alemães, depois, isso em 1818, 1820. Depois veio a segunda, aliás, teve a Lei de Terras, em 1850. Então, a coroa portuguesa, a coroa brasileira agora, no caso, né? Depois da independência, em 1822, ali, a coroa portuguesa, em 1850, faz a Lei de Terras, que faz com que as pessoas, os migrantes que venham para o Brasil, tenham que pagar pelas terras. Então, em 1850, tá, teve a Lei de Terras e tal. Então, antes de 1850, os imigrantes que vieram não precisaram pagar pelas suas terras. Depois de 1850, precisavam pagar pelas suas terras. E a migração italiana veio em 1870. Então, precisaram pagar pelas terras e, além disso, ocuparam as terras, piores terras, né? Terras piores comparadas ao dos alemães, né? E daí os migrantes italianos no Rio Grande do Sul ocuparam a região da escarpa do Planalto Meridional, que é a região da Serra Gaúcha. Então, Farroupilha, Caxias, Bento, Garibaldi, etc., os campos de cima da serra. Depois, esses migrantes italianos continuaram indo para o norte, chegaram em Santa Catarina, né? E ocuparam o sul de Santa Catarina. E depois, enfim, os migrantes alemães continuaram vindo para cá e os alemães ocuparam o norte de Santa Catarina, que é a região de Brusque, Pomerode, Itajaí, deixa eu ver mais o que, Blumenau, né? Então, a ocupação no Rio Grande do Sul é o sul, mais ao sul, né? O centro-sul ali de imigrantes alemães e o norte de imigrantes italianos. Tá? Pelotas, que é bem mais ao sul, Rio Grande, e a própria Porto Alegre ali mesmo, é uma região de ocupação açoriana, tá? Então, o que eu digo sul é mais ao sul ali, Novo Hamburgo, São Paulo, não é o extremo sul. E o norte, aliás, e Santa Catarina, a ocupação é o contrário.
Então, o norte é alemão e o sul é italiano. Estou abrindo aqui os slides. Tá? Bom, então, então, a entrada dos imigrantes, então, possibilitou uma industrialização futura. E, além disso, por que os migrantes, por que estava fomentando essa migração europeia para o Brasil? Para clarear a raça brasileira. Né? Então, se tinha muito, claro que se tem ainda hoje, mas se tinha muito preconceito com o negro, com o indígena também, que o indígena era preguiçoso e o negro era indolente. Né? Então, tem esse livro aqui, ó, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. E daí, nesse livro, fala da formação sócio-étnico, racial do Brasil. Né? Então, matrizes étnicas, enfrentamento dos mundos, né? dos negros, dos europeus, o processo civilizatório, né? Enfim, a guerra de germes, né? Que os europeus trouxeram vários, enfim, tem vários capítulos aqui. Vou deixar aqui. Bom, e daí eu me perdi agora. E daí a coroa brasileira, né, a antiga coroa portuguesa, queria trazer os migrantes italianos e alemães para cá para clarear a raça brasileira, clarear a nação, digamos assim. Porque o Brasil, vocês sabem, foi o país que mais recebeu negros escravizados. Né? Foram 6 milhões de negros escravizados. Isso oficialmente, né? Se estipula que tenha sido mais. Recebeu muito mais que os Estados Unidos, inclusive, que também foi horroroso o processo de escravidão nos Estados Unidos. Aqui foi muito pior. Né? Mas, enfim, nos Estados Unidos a gente vê através dos filmes e etc. Tá. E outra coisa que aconteceu para a industrialização brasileira foi o próprio processo de abolição da escravidão. Né? Porque tu pagar um salário para alguém é muito mais barato do que tu pagar comida, enfim. E se aboliu a escravidão porque daí, né, se estipulava que os negros libertos, os migrantes, todo mundo ia entrar no mercado consumidor. Claro que isso não aconteceu porque os negros eles foram marginalizados desse processo todo. Né? Então esses dois eventos fizeram com que o Brasil se industrializasse futuramente. O primeiro é a entrada dos imigrantes, principalmente dos alemães e dos italianos, e, posteriormente, a abolição da escravidão. Tá? Esse período de 1822 a 1930, o Brasil era essencialmente agroexportador, vendia essencialmente café. Né? Então, por ser essencialmente agroexportador, as indústrias que se desenvolveram eram muito ligadas à indústria do café, mas também é uma indústria de subsistência, uma indústria de tecelagem. Né? Havia uma indústria muito tímida aqui no Brasil de roupas, etc., para vestir as pessoas que viviam. Tá abrindo aqui, está lento o processo. Então, provavelmente tu deve encontrar na tua casa toalhas da Karsten. Já ouviram falar, já repararam nas toalhas da casa de vocês? Karsten. Essa é uma das indústrias mais antigas do Brasil, que é desse período ali pós-1822, pós-independência. Tá? Enfim, então esse primeiro período é um pré-período, digamos assim, pré-industrialização. Tá? O Brasil ainda não era industrializado de fato. Daí tem como eu já falei, a gente tinha a política lá do
café com leite. Deixa eu ver se está tudo ok. A princípio está. Aqui. Então, a segunda fase do processo de urbanização brasileira, o segundo processo, a industrialização de fato do Brasil, acontece com o Vargas. Antes disso, eu estava falando que a indústria do café, 1822 a 1930, enfim, a elite do café era vinculada a essa exportação do café, produção do café. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui agora. Então, se tinha a política do café com leite, onde São Paulo e Minas Gerais dominavam. Se fala que São Paulo produzia café e Minas Gerais produzia leite. Isso também é uma semi-verdade, porque São Paulo também produzia leite e Minas também produzia café. Então, os dois produziam café e leite, mas se deu esse nome, política café com leite, né, onde um produzia, né, para ficar bonito. Estou entrando aqui, eu acho. Enfim, aí ó, foi. Duas câmeras, hein? Vocês preferem me ouvir por onde? Por aqui ou por aqui? Deixa eu sair aqui. Muito boa, bom dia, então, né? Parece até um programa de TV, né? Com dois ângulos de filmagem, né? Então, eu estava falando da política do café com leite, né? Que São Paulo e Minas Gerais dominava a política brasileira. Então, os paulistas tinham um presidente. Quando acabava o mandato, eles obrigatoriamente tinham que indicar um presidente de Minas Gerais, daí Minas Gerais assumia, cumpria o mandato, depois que acabava, indicavam de São Paulo e blá, blá, blá. E assim continuava. Essa era a política do café com leite, né? E aí o Vargas ele disputou uma eleição com o Washington Luiz, se eu não me engano. Washington Luiz. Acho que foi com o Washington Luiz. Ou foi com o Rodrigues Alves. Acho que foi com o Washington Luiz. Com o Washington Luiz e perdeu a eleição. E daí o Vargas pediu a recontagem de votos, lá que nem o Aécio Neves, sabe? Ficou lá vendo a Globo apurando os votos, assim, ficou... Eu perdi. Não, falando sério. Ele deu um golpe, ele ficou inconformado com o resultado da eleição e deu um golpe, né? Deu um golpe de Estado, depois o governo do Washington Luiz, e começou, então, a ditadura Vargas, lá em 1930, né? Deixa eu achar aqui, slides, aqui. Geografia industrial. Então, Vargas começou. E, enfim, o governo do Washington Luiz era um governo bem mais liberal, né?
o governo Vargas era aquele caudilismo gaúcho, né, que, enfim, aquele caudilismo que era muito similar a do Artigas, enfim, do Uruguai, enfim, argentino e tal, Perón, né? Quer dizer, o Artigas é bem antes. Estou viajando do Artigas. Deixa eu botar no slide certo aqui só. Tá. Zoom. Screen, blá, blá, blá. Então, indústria brasileira. Está na tela aí para vocês? Posto os slides depois, sim. Indústria brasileira, vamos lá, então. Aqui a primeira fase, né? Uma tímida atividade industrial, abolição da escravidão e entrada dos imigrantes, como eu falei. Daí, a segunda fase, né, que é o período da industrialização de fato, né, conhecido, chamado como Revolução Industrial Brasileira, né, o ano da Revolução Industrial no Brasil, 1930. Então, tinha a política do café com leite, como eu estava falando, né, antes de eu mesmo me interromper, e o Vargas deu um golpe, enfim. E daí o que acontece? A política do Sudeste dominava o Brasil antes disso. Então, o primeiro ponto, né? Por que a indústria do Brasil se localiza e se concentra mais no Sudeste, no Rio de Janeiro, principalmente São Paulo? Primeiro, porque antes do Vargas estabelecer a indústria no Brasil, isso é importante para o Enem, primeiro ponto, tinha muita gente já em São Paulo e Rio de Janeiro. Eram os centros, as capitais, digamos, do mundo, não, do Brasil. O próprio Rio de Janeiro era a capital federal do Brasil. E São Paulo era um grande centro, né? Muito Minas Gerais, ali Belo Horizonte também era um centro muito importante do Brasil. Então, a elite desses estados governava o Brasil através da política do café com leite. E, enfim, o primeiro ponto que eu ia falar, tinha muita gente ali. Então, se tem muita gente, essa gente que está habitando as cidades, ela vai servir de mão de obra nas fábricas, nas indústrias. Então, o primeiro ponto é esse. Vargas colocou as indústrias nessas regiões porque já tinha muita mão de obra ali, tá? Que era mão de obra que iria, né? Tinha muita gente, essa gente ia trabalhar nas indústrias. Primeiro ponto. Segundo ponto, a política brasileira era ditada por essa elite ligada ao café, em São Paulo, principalmente. Então, a elite de São Paulo pressionou também Vargas para colocar a indústria em São Paulo, para que a própria elite cafeicultora pudesse investir nessas regiões. Outra coisa também muito importante, que às vezes a gente esquece de falar, ou não fala, ou não sabe. Mas, pelo fato de haver uma elite e uma produção de café e de leite na região sudeste, essa região era interligada por estradas de ferro. Então, Vargas também, colocando a indústria na região sudeste, ia aproveitar esses meios de transporte, essa infraestrutura de estradas. Isso é muito importante. Tá? Esses 3 pontos são fundamentais para te entender a industrialização no Brasil. De novo, a quantidade de mão de obra nesses centros urbanos, a pressão política dos cafeicultores paulistas, principalmente, e o outro ponto é a infraestrutura de estradas que se tinha nessas localidades na região sudeste. Tá? Então, isso é fundamental, tá? Para entender. Vamos seguindo. Então, teve 1930, teve o início da participação, tá tudo certo aí com vocês? Repetir mais uma vez sobre a industrialização brasileira. Tá, beleza. Então, ó, primeiro ponto, por que a indústria se localiza em São Paulo? Primeiro ponto, por causa da mão de obra.
tinha muita gente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tá? Então, o Sudeste já era um centro comercial, digamos assim, do Brasil. Então, tinha muita gente lá. Então, Vargas instalou as indústrias em São Paulo, por quê? Porque já tinha uma mão de obra, né? Uma mão de obra excedente, digamos assim. Né? Já tinha uma quantidade um grande contingente populacional nessas regiões que iria ocupar os postos de trabalho gerados pelas indústrias. Né? Segundo ponto, pressão política da elite cafeicultora, porque eles pressionaram Vargas, né? Então eles conseguiam investir o capital que gerava da exportação do café, conseguia investir na própria indústria. Né? E o outro ponto é as estradas que se tinha para escoar a produção de São Paulo, Minas Gerais, ali do interior do Rio de Janeiro, para o Porto de Santos, por exemplo. Né? Então, já se tinha estradas de ferro que ligavam essas regiões aí para os portos do Brasil, tá certo? Então, esses 3 pontos. A infraestrutura de estradas, a pressão política dos cafeicultores, da elite paulistana, e a quantidade de mão de obra. Tá? Então, olha, ó, concentração industrial no Sudeste para início da industrialização. Tá? A gente tem uma terceira fase, então. Aliás, Vargas, porque o Vargas criou várias indústrias que se localizavam na região Sudeste, né? A Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, a Petrobras, por aí vai. Tá? A indústria automotiva, enfim, se intensifica nesse período por causa que o Vargas ele proíbe a importação de peças de automóveis, então isso fomenta a indústria de peças no Brasil, e depois o Kubitschek ele traz a indústria automotiva em peso para o Brasil. Então, essa terceira fase é o período de maior crescimento da indústria nacional. O Kubitschek ele internacionaliza a economia, né? Principalmente a indústria de automóveis, ali, indústria mais vinculada ao consumo. Então, essa, digamos, segunda fase, esse período de revolução industrial no Brasil do Vargas, é a indústria de base. Tá? Então, aqui a gente tem siderúrgica, metalúrgica, petroquímica e por aí vai. Ramos de energética também. E a terceira fase, com o Kubitschek, então, se fomenta a indústria de bens de consumo, né, principalmente eletrodomésticos e automóveis, e depois tem a ditadura militar. A ditadura militar, a indústria cresce em todas as indústrias. A indústria de base cresce, a indústria de extração, a indústria de bens de produção, a indústria de consumo, tudo cresce. Tá? E esse período é chamado de milagre econômico, né? Nos anos 80. Então, anos 70, tu tem a entrada da mecanização na agricultura no Brasil, né? O processo de Revolução Verde, né? A mecanização da agricultura. Depois, nos anos 80, tu tem um milagre econômico. Tá? Isso tudo intensifica o êxodo rural, as pessoas saem do campo, vão morar nas cidades. O Brasil se urbaniza muito fortemente durante o governo do Kubitschek, principalmente durante a ditadura militar. Então, todas as indústrias no regime militar são intensificadas, principalmente no ramo de infraestrutura, né, estradas, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, por aí vai, como também a de energia, né, no ramo energético. Então, Itaipu, Belo Monte, várias indústrias linkadas à energia são criadas aí. Daí a gente tem uma quarta fase do processo de industrialização brasileira, que é dos Fernandos, do Fernando Collor e do Fernando Henrique Cardoso, tá? Que é o avanço das políticas neoliberais, a entrada do consenso de Washington, o aumento das importações, privatização de empresas. Essas empresas aqui criadas pelo Vargas são privatizadas. A Petrobras é metade privatizada, metade continua sendo estatal. E daí a gente tem uma quinta e uma sexta fase que tu pode continuar ainda linkando a quarta fase. Tá?
Então, a quinta fase, né, até 2002, mas tu pode colocar ali 1998, 1999, que é o período ali o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, que ele cria essa política que é a PITCE, Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, para desenvolver a indústria. Depois o Lula cria em 2005 o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Tá? Então, isso intensifica a indústria, não intensifica tanto quanto a ditadura militar, mas foi um período aqui, principalmente o período do Lula, que teve alta nas commodities, que são produtos para exportação. Então, o petróleo aumenta, a laranja, o café, a cana, deixa eu ver mais o que, a soja, trigo, milho, etc. Então, essa alta dos commodities, a alta do preço dos commodities, tá, os commodities estavam em alta, a soja estava em alta, o Brasil vende soja, então o Brasil consegue lucrar muito com a venda da soja. O milho estava em alta, o Brasil vende milho, então ele consegue lucrar muito com a venda do milho. Petróleo estava em alta, o Brasil vende petróleo, consegue lucrar com petróleo, etc. Então, o Brasil conseguiu lucrar muito, isso intensificou os programas sociais no Brasil, isso fomentou a indústria nacional também, né? Fomentou o consumo e aumentou as exportações do Brasil. Tá? E daí tem uma sexta fase, que daí já é no segundo mandato da Dilma, né? Que daí tu tem uma crise, a entrada do Brasil numa crise econômica mundial, tem um impeachment de uma presidenta, né? De um presidente, sei lá, enfim. Políticas de austeridade, né? Ou seja, o Brasil ele diminui os seus gastos públicos, diminui gastos com saúde, educação e etc. Enfim. Bom, e a crise econômica mundial, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ela começou lá em 2008 como uma crise imobiliária nos Estados Unidos. E a crise, tu não tem como solucionar a crise vai mudando de lugar para lugar. Então, começou em 2008 nos Estados Unidos, depois migrou para a Europa em 2013, ali, 2010, como uma crise do sistema bancário, do sistema público, porque a Europa estava muito endividada também, porque a população europeia está diminuindo cada vez mais, e daí tu diminui a arrecadação de impostos, né, e tu não consegue pagar a previdência social para os velhos aposentados. Vocês estão entendendo? Estou falando muito, está muito técnico, está muito econômico, parece o jornal da Globo News, ou tá tranquilo? Tá tranquilo, muito bem. Enfim, essa crise dos Estados Unidos, essa crise imobiliária, porque assim, as pessoas elas tinham que pagar nos Estados Unidos, tem que pagar a hipoteca dos imóveis, etc. Elas não estavam conseguindo mais pagar a hipoteca dos imóveis. O banco estava tomando as propriedades das pessoas. Isso estava gerando crise, porque estava diminuindo o consumo e etc. E daí os Estados Unidos entram em crise em 2008. Tem um filme lá, eu não lembro o nome do filme, que conta toda a história da crise. E tem um documentário que o nome é Capitalismo, uma História de Amor, do Michael Moore. Tem no YouTube, de graça, domínio público. Que fala sobre o sistema imobiliário nos Estados Unidos. Fala de como a grande aposta, exatamente, Jean, a grande aposta é o nome lembro que vi, não entendi nada. Eu também, a primeira vez que eu vi, não entendi nada, assim, foi muito pouco. Mas eu assisti de novo e daí já deu para entender melhor. Enfim, é um filme difícil de entender, assim. A galera que faz economia, assim, dificuldade em entender. Porque, porra, a economia é uma... tu não consegue entender a economia. Se tu entendesse a economia, tu era um bancário não, um banqueiro. Minha mãe era bancária, coitado. O que eu estava falando mesmo? Tá, do filme tal, do Michael Moore. Esse documentário do Michael Moore,
Capitalismo, uma história de amor, fala de todo o processo do início da crise, de como os bancos tomam a casa das pessoas e mostra os dramas das pessoas, né? Enfim, muito bem. E daí, tá. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu voltar no slide. Tá. Da crise mundial. E daí depois, essa crise ela vai para a Europa com um outro caráter, que é um caráter de dívida pública. Então, os estados, vocês lembram lá que Portugal não, mas a Europa como um todo, o índice de fertilidade, de fecundidade está diminuindo muito. O número de casais por filho está diminuindo na Europa. Então, isso faz com que a população economicamente ativa diminua. Diminuindo a população economicamente ativa, diminui a arrecadação de imposto. Diminuindo a arrecadação de imposto, aumenta o déficit de dívida pública. Então, os estados nacionais, Grécia, Portugal, Espanha, Inglaterra também, blá, 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 França, Alemanha, Áustria, Itália, não tem mais dinheiro para pagar a previdência social dos aposentados. Então, isso endivida os estados. E eles acabam tomando o dinheiro emprestado com os bancos e tal. Os bancos nacionais faliram também, porque não tinham mais dinheiro para emprestar para os estados nacionais e tal. Tipo a Caixa, o Banco do Brasil, que são bancos públicos, e se endividaram na Europa. Tipo, sei lá, o Banco Nacional Grego, né? Se endividou, o Banco Nacional Português se endividou, quebrou, né? E daí, enfim, 2012 ali. E no período de 2006, 2008, 2010, quando o Lula estava na presidência, ele falava o tsunami da crise econômica mundial aqui no Brasil não vai ser sentido, vai ser uma marolinha, não sei o quê. Bom, no período dele, foi uma marolinha de fato. Mas depois, quando veio a Dilma ainda conseguia ter um crescimento econômico ali de 0,5%, 1% e tal. Só que daí deu o impeachment, e daí, assim, o impeachment nunca é bom para a imagem internacional do país. Não estou aqui defendendo... Assim, eu não fui contra o impeachment da Dilma, mas nem a pau, entendeu? Porque, claro, assim, eu sou uma pessoa mais de esquerda e tal, né? Tenho muitas dúvidas e medo e críticas à esquerda e ao próprio PT, porque eu acho que o PT não é nem um partido de esquerda, mas, enfim, né? O papo para outro dia. Mas, assim, porra, da direita eu tenho nojo, velho, sabe? Eu tenho medo, nojo, asco, ranço, né? Enfim. Mas voltando. E, assim, eu não sou contra... aliás, não sou a favor do impeachment do Bolsonaro também. Quero que ele acabe o mandato dele, porque impeachment nunca é bom para a imagem internacional do país, entendeu? Claro que tem todo o lance de morte, da Covid, enfim, mas, enfim, eu acho que ele tem que ser punido por isso, né? Eu acho que esse lance que está rolando agora do impeachment agora é para enfraquecer ele nas eleições, mas, enfim. Tá. Então, o lance do impeachment da Dilma, tu passa uma imagem de que é um país instável eu estou falando de economia agora, tá? Não estou falando de coisa ética, moral e etc. Estou falando de economia. Então, tu passa uma coisa que é um país instável economicamente e politicamente, tá? Quando tu faz um impeachment. Porque daí diversos investidores no país, diversas indústrias no país saem do país, porque falam que, vai impeachmentar o cara ali, ou a mulher ali, daqui um ano, dois, sei lá, se os caras não gostarem do mandato de um presidente, vão fazer impeachment de novo, daí se não gostar de novo, enfim, então tem o impeachment fica muito ordinário, né?
Enfim, e desde o Lula a gente tem pedidos de impeachment também, né? Então, tem uma certa... fica muito comum um pedido de impeachment, né? E não passa uma credibilidade para os investidores no estrangeiro, né? Para investir no Brasil e etc. Porque a economia é globalizada, a gente tem que ter investidores estrangeiros também, né? O tema da economia é sempre muito complexo, né? Enfim. Então, a Dilma ainda conseguia manter ali um certo crescimento econômico, mas era muito, muito pouco, né? Para um crescimento que foi de 6% ali no período do Lula, no primeiro mandato da Dilma, para 1%, porra, teve uma desaceleração da economia. Mas daí, quando teve o Temer com o impeachment, a economia desacelerou muito ainda, num primeiro momento. E porque gerou um certo receio dos investidores internacionais. O Temer, depois, quando atingiu um crescimento de 1% ao ano do PIB, né, esse 1% era comemorado como uma vitória, só que a Dilma já tinha esse 1% de crescimento do PIB. E, bom, daí veio o Bolsonaro, né, daí veio o vírus, enfim, veio o vírus, o Bolsonaro, que não são sinônimos, embora pareçam, né? Enfim, e daí o Paulo Guedes, enfim, e daí teve não dá nem para dizer que fudeu a economia nacional. Por um lado, dá para dizer que fudeu a economia nacional, só que o plano do Paulo Guedes, por exemplo, não é esse. Quer dizer, não, aliás, o plano não é de intensificar a indústria nacional, como fez o Lula, como fez a Dilma, como fez o Fernando Henrique Cardoso. O plano do Paulo Guedes é justamente esse, é privatizar tudo, é colocar toda a indústria nacional à mercê de conglomerados internacionais, de empresas multinacionais. Então, o ramo de energia, o que está acontecendo? Está sendo privatizado, a Eletrobras. Companhias chinesas estão comprando a Eletrobras. A Petrobras também está sendo estudado vender extração de petróleo, né, do Brasil para empresas, né, estrangeiras, europeias, americanas, etc. Os Correios, que é uma empresa nacional que, embora vocês podem não gostar, dá lucro, né? Claro, teve anos que não deu lucro, mas teve anos que deu lucro, né? Se tu pegar os últimos 10 anos dos Correios, vocês vão ver que nos últimos 10 anos teve 2 anos que não deu lucro, que foi ali, sei lá, 2014, 2015 e talvez 2016. O resto deu lucro. Então, é uma empresa que vai ser privatizada. Os lucros dessa empresa daí vão ser de investidores estrangeiros. Tá? Então, no Brasil, não é que eu seja contra a privatização, mas no Brasil essa privatização é sempre, né, meio deturpada. Tá? Então, e é a política do Paulo Guedes, a política do Bolsonaro de não fomentar a indústria nacional. Né? Então, tu poderia ter uma indústria de fomentar a indústria dos pequenos e médios empresários, ou mesmo dos grandes empresários nacionais, como fez o Lula lá com a Odebrecht, mas tu não tem. Tu quer fuder com o empresário brasileiro e colocar tudo isso na mão da iniciativa privada estrangeira, dos grandes órgãos, não, das grandes empresas multinacionais, né? Principalmente o setor energético. Mas, bom, vamos lá, vamos seguindo. Meu Deus, 11h20 já. Então, aqui, ó, a indústria da Zona Franca de Manaus, né? Então, uma zona industrial criada em 67, que abriga a indústria brasileira. Uma parte dela foi criada para levar o investimento e desenvolvimento para a região norte, né? Então, abriga 700 indústrias, elas têm a isenção de imposto, né? E abriga ali, ó, televisores, informática e motocicletas, tá? Indústria do Rio Grande do Sul, vamos passar. Indústria mundial, eu acho que indústria mundial eu vou passar também. Indústria mundial eu vou passar. A gente vai ver a urbanização brasileira, claro. Tá? Indústria mundial eu vou passar. Geografia urbana.
zoom aqui. Depois eu vou disponibilizar esses slides aqui também, tá? Então, geografia urbana. Mas vocês têm tudo isso na apostila que eu coloquei lá para vocês. Deixa eu só ver o que vocês estão falando no chat. Estão dando risada aqui, não sei do que é. Tá. Ó, surgimento das cidades. Então, o surgimento das cidades, as cidades surgem no crescente fértil, por causa do excedente de produção. O que é isso? O que é o crescente fértil e o excedente de produção? Bom, o crescente fértil é aquela região entre os rios Nilo, Tigres, Eufrates, Rio Nilo e etc. Aquela região do Oriente Médio, enfim, tá? Do norte da África e por aí vai. E surge por causa do excedente de produção. Então, o que acontece? Nessa região se cultivava muito trigo e também se cultivava muito carneiros, cabras, né, caprinos, ovelhas, enfim. Daí o que acontece? Tu começa a ter uma especialização produtiva, digamos assim. O pastor de ovelhas, lá, o pastor de caprinos, ele se contém naquela atividade de pastoreio, e o cara, o agricultor, se contém na atividade de plantação de trigo, por exemplo. Daí o cara que planta trigo, ele vai comer trigo o resto da vida dele, e o cara que cuida das ovelhas vai comer ovelha o resto da vida dele, vai comer ovelha, sei lá, costelão de ovelha o resto da vida dele. Não, né? Eles vão trocar os produtos. Então, é justamente por isso, por causa do excedente, deles produzem a mais, tá? Eles produzem a mais para trocar com outra pessoa. Então, sei lá, se tu, em um ano, tu cuida de 10 ovelhas, em um ano tu come 10 ovelhas, e o cara lá precisa de 10 hectares para plantar trigo para ele comer, ao invés de ele plantar em 10 hectares, ele vai plantar em 20, para ele comercializar com outra pessoa. E o cara que tem ovelha, ele vai, ao invés de cultivar 10 ovelhas, ele vai cultivar 20 ovelhas para comercializar essas outras 10 ovelhas que sobram. Então, isso é o excedente de produção. É o que excede a produção para a subsistência daquele agricultor, daquele pecuarista, daquele pastor. Então, ele vai comercializar com outra pessoa. Nessa época, não existia papel moeda. Então, o que acontece? O cara que plantava trigo ia falar assim, eu te dou tanto de trigo se tu me der tantas ovelhas. Beleza. Era firmado um acordo de boca entre os dois e eles comercializavam. Só que o que acontece? O período de abate da ovelha nem sempre coincide com o período de colheita do trigo. Então, ficava um acordo entre eles, quando tu me der tipo, eu te dou o trigo agora, quando a ovelha estiver gorda, tu me dá a ovelha. Só que daí o que acontecia? Um começou a passar calote no outro, né? Porque sempre tem um filho da puta em todo lugar, né? E de perto todo mundo é filho da puta. Então, deixa eu botar no silencioso aqui. Sei lá, um passou um calote no outro, daí um outro agricultor, a não sei quantas milhas de distância passou calote no outro e tal, e daí começou daí surgiu a função do escriba, tá? O escriba, né, o que escreve, o escriba é tipo o juiz, o advogado, o policial da época. E ele tinha todos esses poderes. Então, ele fazia um documento e firmava fazia um documento e firmava um acordo entre os dois produtores. O cara, o pastor lá, ia lá, procurava o escriba, e o agricultor lá do trigo ia no mesmo escriba, eles faziam um documento, o escriba assinava. Se uma das duas partes não cumpria o acordo, o escriba podia ir lá e prender o cara, matar o cara e se adonar de uma parte da produção e tal. Em troca, o escriba também ganhava uma porcentagem das ovelhas e uma porcentagem do trigo, né? E conforme
essas relações comerciais passaram a dar cada vez mais certo, outros produtores foram procurando os escribas. E a função do escriba foi ficando cada vez mais trabalhosa e mais... Enfim, o escriba foi precisando de ajudantes e etc. E as cidades começam a surgir em volta dos escribas, porque essa função do escriba fica cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais requerida, né? E mais complexa. Então, porque daí o próprio escriba começou tem um cara que vai redigir o documento, tem outro cara que vai ser o policial, né? Vai ser o juiz, tem o outro cara que vai julgar, tem o outro cara que vai lá e vai se adonar de uma parte da produção. Então, o escriba também foi ficando cada vez mais complexo. E as primeiras cidades surgem no Crescente Fértil, na região lá, Egito, Síria e etc., Oriente Médio, em volta dos escribas, por causa da complexidade que essas funções foram tomando. Tá? Entenderam? Tá? Então, as primeiras cidades surgem por causa do excedente de produção, pela quantidade a mais que os agricultores, os pastores produziam, tá certo? Então, as primeiras cidades surgem ali, né, no Oriente Médio. E aqui, ó, atenção, urbanização. O que é urbanização? Urbanização é quando a população urbana é maior do que a rural. Então, por exemplo, eu tenho 100 pessoas morando numa cidade, tá? E daí eu tenho, sei lá, 51 pessoas morando na zona rural e 49 morando na zona urbana. Daí eu não tenho uma urbanização. A partir do momento que eu tenho 50, que isso se inverte, tá? Então, a partir do momento que eu tenho 51 pessoas morando na zona urbana e 49 na zona rural, daí eu tenho o fenômeno da urbanização ou da revolução urbana, tá? Revolução urbana também é essa troca, quando a maior parte da população vive nas cidades. Urbanização ou revolução urbana, tá? O primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra, por causa da Revolução Industrial. O fenômeno da urbanização, eu já falei para vocês, importante ressaltar, o fenômeno da urbanização está sempre vinculado, o fenômeno da urbanização está sempre vinculado ao fenômeno da industrialização. Então, a Inglaterra foi o primeiro país a se urbanizar por causa que foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. O Brasil ele foi se urbanizar em 1970, 1970, por causa da Revolução Verde, né? Que eliminou postos de trabalho no meio rural e criou-se postos de trabalho no meio urbano, tá? Então, importante, o Brasil se urbanizou, a maior parte da população passou a ser urbana no Brasil entre 1960 a 1970. Por que entre 1960 e 1970? Por causa do censo do IBGE. O censo do IBGE acontece de 10 em 10 anos. Tá? Então, tu não tem como estimar exatamente, foi no ano de 1963 que foi o ano da Revolução urbana no Brasil. Não tem, porque o censo do IBGE aconteceu em 1960 e aconteceu em 1970. Bom, a gente já vai ver isso aí, tá? Já vou mostrar um gráfico para vocês, tá? O mundo se urbanizou só em 2005, muito por causa da Ásia, especialmente a China. A China, a maior parte da população era rural até 2005, tá? Então, o mundo só foi se urbanizar em 2005. Recente, tá? Então, antes de 2005, o mundo era essencialmente agrário. Daí tu tem os principais conceitos, isso cai mais na URGS, por isso a gente vai pular. Tá? Então, urbanização brasileira. Se der tempo, a gente fala hoje ainda dos conceitos, tá? Esses conceitinhos aqui. Se não, aula que vem.
Então, primeira fase da industrialização brasileira, tá? 1940, 1930 ali a 1964, tá? Que foi o governo Vargas, então teve o início do processo de industrialização. Esse processo de urbanização brasileira é muito similar ao processo de industrialização, porque, como eu falei, a urbanização está muito fortemente ligada à indústria, tá? Então, primeiro, Vargas, início do processo de industrialização e implementação das empresas estatais, né? E o JK, internacionalização da economia, né? Abertura para o mercado estrangeiro, planos de metas, que foi o desenvolvimento econômico, né? Do Brasil, muito ligado à indústria de base, à indústria de consumo, perdão, à indústria automobilística e a própria criação de Brasília, que fomentou a indústria civil, tá? Os slides são os mesmos, né? As fases são as mesmas e os slides também. Segunda fase, durante a ditadura militar, então 64 a 85, urbanização intensa a partir de 1970, ó, período de maior crescimento industrial urbano do país em todos os tipos de indústria, né? O governo Médici, né? O milagre econômico, os anos de chumbo, né? Este é um país livre que vai, este é um país que vai para frente, era o slogan do Médici. Daí aqui tu consegue ver, ó, o que eu estava te falando. Deixa eu pegar uma caneta azul. Então, aqui, ó, em 1950, a população rural é 64% do Brasil. 64% da população é rural, 36% é urbano. Em 1960, 55% da população é rural. Em 1970, 44% da população é rural. E aqui, ó, então a passagem da urbanização brasileira, ó, 44% da população urbana, 56%. Então a passagem, a revolução urbana no Brasil é justamente de 1960 a 1970. É entre esse período aqui, entre os anos 60 e os anos 70. Não consigo exatidar com precisão, né, qual foi o ano da Revolução Industrial. E depois, a população urbana ela só cresce. Hoje, 2010, ali 2020, está 84%, 86% da população brasileira vive nas cidades, tá certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Tudo certo? Então, vamos seguindo. Então, olha, ó, 2010, 84% da população vive nas cidades. Hoje, 2020, deve ser tipo 85%, 86%. Tá? Bom, segunda fase. Tu tem lá, então, o Estatuto da Terra, que passou a dar direitos aos trabalhadores rurais. Vocês lembram do Estatuto da Terra? Que media as propriedades rurais no Brasil, previa reforma agrária, etc. Então, esse Estatuto da Terra também deu direitos aos trabalhadores rurais, né? Em 1930, que foi criada a CLT pelo Vargas, a CLT, no primeiro momento, só dava direitos aos trabalhadores urbanos, tá? E daí a ditadura militar passou a dar direitos aos trabalhadores rurais, tá? Então, Estatuto da Terra. Revolução Verde também mecanizou o campo e eliminou empregos no primeiro setor da economia, né, na agricultura. E o milagre econômico, então, nos anos 80, desenvolveu o setor secundário, ou seja, a indústria, e criou postos de trabalho. Então, juntou tudo isso aqui, ó, juntou direitos aos trabalhadores rurais, encareceu a mão de obra dos trabalhadores rurais. Outro ponto, eliminou empregos no primeiro setor da economia por causa da mecanização do campo, né, da substituição da mão de obra humana pelo maquinário. Tá? Outro ponto, criou postos de trabalho no segundo setor da economia, na indústria. Então, isso daqui, vinculado a isso daqui, fomentou a urbanização, né? Fomentou com que as pessoas saíssem do meio rural e fossem para o meio
urbano, tá? Porque lá tinha emprego. No campo não tinha mais emprego. Tá? Ficou claro isso para vocês? Sim, beleza. Então, vamos seguindo. Ó, resultado êxodo rural. Terceira fase de inserção do Brasil numa economia globalizada, 1989 atualmente. Então, se intensifica muito o setor secundário, o setor terciário, mas também se cria uma segregação socioespacial, que é o que a gente consegue ver nessa imagem. O que é a segregação socioespacial? Importante isso para o Enem, tá? Segregação socioespacial. Socioespacial, uma segregação espacial que acontece no espaço, tá? Sócio, que se tem, né, raiz na social. Então, é uma segregação que, de um lado, tu tem as pessoas pobres, né, ocupando bairros de periféricos, bairros pobres. De um outro lado, tu tem a população mais rica, né, privilegiada economicamente, e isso se materializa no espaço. Tu tem áreas urbanas onde é destinada para a população pobre, tu tem áreas urbanas destinadas à população rica. Isso é uma segregação socioespacial. Essa imagem é real. Essa imagem é real. Em São Paulo, na Paraisópolis é o nome da periferia. Enfim, tem uma imagem, eu não sei se eu coloquei nesse livro que eu enviei para vocês, ou num outro livro, que é Paraisópolis por dentro, porque essa imagem é uma imagem que um fotógrafo tirou, Alan alguma coisa, não lembro o nome dele, tirou essa foto nos anos 90, e daí mostra a foto por dentro. Daí teve um cara que tirou uma foto de dentro de Paraisópolis, mirando o prédio, assim. Tá? Enfim. Então, é real esse negócio aí. Enfim, segregação socioespacial é a segregação social, né? Que tu tem diversas classes sociais, né? Tu tem a classe mais baixa, a classe média, a classe rica e blá, blá, blá. E a segregação socioespacial é uma coisa que tu não consegue tocar, né? Que é, sei lá, a pessoa é pobre, tu é rico. Então, tem uma segregação, tá? Social. E tu tem a segregação socioespacial, que daí tu consegue ver essa segregação social. Essa segregação social é materializada no espaço. E isso é estudado pela geografia, a segregação social materializada no espaço. Como que essa segregação social vai se materializar no espaço? Tu vai ter bairros de gente rica, como é esse bairro aqui, que é o Morumbi, se eu não me engano, e tu vai ter a favela de Paraisópolis, lá em São Paulo. Tá? Mas isso acontece em todo lugar, né? Em Porto Alegre também tu tem o bairro Moinhos de Ventos, eu sempre quis morar no Moinhos de Ventos, porque é um arborizado e tal, né? Mas, enfim, as pessoas que moram lá, né, são, enfim, vão no parcão, né? Botam bandeira do Brasil, enfim. Acho que eu não me daria muito bem lá. Então, tu tem uma área que é mais cuidada pelos órgãos públicos, pela prefeitura, é arborizado, tem asfalto na rua, as calçadas são maravilhosas para andar de skate, etc. Então, um bairro rico, né, de Porto Alegre, Moinhos de Vento, e tu tem um bairro mais pobre, periférico, a Restinga, por exemplo, a Restinga Velha, né? Porra, eu dava aula lá, e é longe, tu tem que pegar uma hora e meia de ônibus, não tem calçada, é uma ocupação que é feita à revelia da legislação pública, né? Não tem um plano diretor, e por aí vai. Então, essa segregação social, né, dos ricos e dos pobres é materializada no espaço. Também vai ter espaços que os ricos frequentam, né, que tu paga 12 pila num café, e tu vai ter espaços que as pessoas pobres frequentam. Né?
Então, isso é materializado no espaço. Tu consegue ver ao teu redor, tu consegue ver essa segregação, né? Não sei vocês, mas vocês conseguem sentir quando um espaço não é receptível para uma população mais carente dessa infraestrutura do Estado, das condições básicas de sobrevivência, né? Enfim. Então, segregação socioespacial está aí. Vamos ver aqui, próximo slide. Problemas urbanos, tá? Sempre cai no Enem. Tá, eu vou precisar retomar, voltar aqui para falar dos conceitos aqui. 42. Eu tenho alguns poucos minutos. Tá. Então, olha só. Vocês não precisam copiar, eu vou falando e depois eu disponibilizo os slides, tá? Então, eu vou disponibilizar os slides na aula passada, tá? Na plataforma lá do Solução, na aula passada. Ou se alguém tiver meu WhatsApp, dá um alô aí, eu mando pelo WhatsApp e vocês se mandam depois, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Teria como enviar uma lista de questões só do Enem sobre vários assuntos para dar uma revisada geral? Cara, assim, ó, eu costumo falar que quem estuda para a URGS estuda para o Enem também, porque as questões da URGS são muito mais difíceis do que o Enem. Mas, assim, depois que eu acabar esse conteúdo de urbanização, eu mesmo vou fazer exercícios com vocês durante a aula, para a gente ter uma noção de como cai cada coisa na prova, e eu vou falando. Daí talvez seja até melhor para vocês ver como cai cada conteúdo, e eu mostro onde estão os pega-ratões, as coisas meio óbvias assim que vocês têm que observar na hora de fazer uma questão. Acho que vai ser talvez mais esclarecedor até. Claro que vocês precisam fazer questões sozinhos também, né? Porque vocês aprendem assim, tá? Mas vamos lá. Semana que vem acho que eu já faço isso daí, tá? Daí tem mais 2 ou 3 semanas até o Enem, né? Enfim, cidade. O que é cidade? Tu não tem uma definição do que é cidade, tá? Então, tu pode ter um critério quantitativo de quantidade. A ONU, por exemplo, fala que cidade é um conglomerado com mais de 20 mil pessoas. E tu pode ter critérios qualitativos para falar o que é cidade. Segundo o IBGE, então, cidade é quando tu tem um segundo ou um terceiro setor da economia bem desenvolvido. Ou seja, tu tem uma indústria bem desenvolvida ou um setor de comércio bem desenvolvido, tá? Então, isso é uma cidade, tá? Sítio urbano é onde está localizada a cidade, né? Por exemplo, sei lá, São Leopoldo fica numa planície próxima a um rio. Isso é a localização da cidade. Então, isso é o sítio urbano, é onde está a cidade, tá? Crescimento urbano. O que é crescimento urbano? Tu pode ter 2 tipos de crescimento. Tu pode ter o físico e o humano. O físico é quando tu tem a expansão das cidades. Quando a cidade ela vai crescendo em direção à zona rural. Vai crescendo em direção à zona rural. E tu pode ter o crescimento humano, que tu não tem o crescimento em direção à zona rural e aumenta o número de população, tá? Aumenta o número da população urbana. 2 tipos de crescimento urbano, então. Conurbação. Conurbação é um encontro físico entre 2 cidades, tá? As cidades elas já não têm uma zona rural, elas vão crescendo, e uma encontra a outra. Por exemplo, Porto Alegre e Canoas é uma zona conurbada. Tu não consegue saber exatamente quando acaba Porto Alegre e quando começa Canoas. Sei lá, Canoas Esteio. Tu não consegue saber exatamente quando acaba Canoas e quando começa Esteio. São Leopoldo, por aí vai, Novo Hamburgo. É tudo uma mesma mancha urbana, tá certo? Tu não sabe onde termina um e começa o outro, tá? São Paulo, Barueri, Guarulhos, Osasco, é tudo a mesma coisa. Tu não sabe quando acaba um e começa o outro, tá?
não tem uma área urbana, tu não tem uma área de floresta, digamos assim, uma área verde, né? Tudo bem ali, São Leopoldo até tem o rio ali, enfim, mas a zona, as construções, elas ficam próximas a outras, elas ficam a mesma mancha urbana, tá? Poderíamos explicar os aspectos fisiográficos brasileiros? Eu já te respondo isso, tá? Ó, aqui falaram, ó, quais matérias englobam aspectos fisiográficos brasileiros? Fisiográfico, acho que biologia, né, dos biomas de cada lugar do Brasil e geografia também, né? Aspectos fisiográficos, né? Físio é da característica vegetativa, geológica, né, de um determinado lugar. Eu não vou entrar muito nessa parte agora, senão eu me perco aqui. Mas, enfim, conurbação é isso, quando uma mancha urbana encontra a outra, né? Quando a mancha de duas cidades encontra a outra. Região metropolitana. Manda um salve lá pela plataforma de solução, daí eu explico. Região metropolitana. Então, uma área densamente povoada, onde as cidades têm uma relação muito intensa entre si. Então, por exemplo, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, as cidades têm uma relação muito forte entre si. Tem linhas de trem, tem linhas de ônibus. Normalmente, sei lá, quem mora em Gravataí estuda ou estuda ou vai trabalhar em Porto Alegre. Quando vai fazer uma consulta, vai para Porto Alegre e por aí vai, tá? Então, uma área densamente povoada e as cidades têm uma relação muito forte entre si, né? E a região metropolitana de Porto Alegre entra nesse aspecto, né? São áreas muito povoadas e elas têm uma relação muito forte entre si. Metrópole, então, uma grande cidade que apresenta centralidade de serviços, né? Empresas multinacionais, universidades, escolas, hospitais. Porto Alegre é uma metrópole, é a metrópole da região metropolitana de Porto Alegre. Tem um alto contingente populacional e tem um segundo e um terceiro setor bem desenvolvidos, né? Então, tem o setor industrial e um terceiro setor de comércio e serviços bem desenvolvido. Conecta a região metropolitana ao exterior. Então, Porto Alegre tem portos e aeroportos, que conecta a região ao exterior, certo? Bom, vamos lá. Ainda, seguindo, ó. Aglomeração urbana. Expansão de núcleos urbanos. Então, tu tem expansão dos núcleos urbanos, mas não chega a ser uma metrópole, não chega a ser uma região metropolitana. Então, aglomerações, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a região metropolitana de Porto Alegre, tá? Que tu tem Porto Alegre sendo uma metrópole, né, apresentando uma centralidade nesses serviços, e é uma área densamente povoada, que tem uma relação muito forte. E tu tem aglomerações urbanas, que essas cidades elas têm uma relação, mas não é tão forte assim. Então, por exemplo, Rio Grande e Pelotas. Rio Grande e Pelotas é a aglomeração urbana do sul. A região da Serra Gaúcha ali, Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha e por aí vai. Então, é uma aglomeração urbana, né? A região central ali do estado, Santa Maria e tal, é uma aglomeração urbana, tá? Então, isso é uma aglomeração urbana. Não é tão forte a relação das cidades para se ter uma região metropolitana. Daí tu considera uma aglomeração urbana, tá? Megacidade. Então, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo, por exemplo. Há 21 megacidades no mundo, 17 em países subdesenvolvidos. No Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro em si
tem 6 ou 7 milhões de pessoas, mas a região metropolitana do Rio de Janeiro em si, Niterói, por aí vai, daí tu considera uma mega cidade, tá? Então, mega cidade também vai ter portos e aeroportos, vai ter universidades, escolas, uma ligação muito forte com o sistema financeiro, bancos internacionais, bolsa de valores, tá? Então, tudo isso tem uma mega cidade. Desculpa, isso é cidade global, né? Cidade com grande relação com o exterior, daí, ó, portos, aeroportos, universidades, pesquisa, associada ao mercado mundial com bancos internacionais e bolsa de valores. Megacidade é isso aqui, ó, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E cidade global é que apresenta isso aqui, portos, aeroportos, universidades, bancos internacionais e por aí vai. Megalópole. Megalópole é a conurbação de 2 metrópoles, né? Então, tu tem São Paulo e Rio de Janeiro, são 2 metrópoles, que elas estão se expandindo, elas ainda não se juntaram, né? Mas futuramente vai ser uma megalópole. Boston e Washington é uma megalópole lá nos Estados Unidos. São Francisco e San Diego, outra megalópole, tá certo? Vazio urbano. Agora a gente chega nos conceitos, esses conceitos aqui, ó, vazio urbano, gentrificação e cidade informal cai bastante no Enem, tá? Então se atentem aí. Vazio urbano, espaços não construídos e não qualificados como áreas livres. Já é 55. Então eu vou retomar daqui, tá? Do vazio urbano, tá? Semana que vem a gente, vou até anotar aqui para a gente parar em vazios urbanos, depois a gente vai ver problemas urbanos e daí a gente faz questões do Enem. Então, vou anotar aqui, tá? Se cuidem, tchau, até mais. Então, vazio urbano. Se cuidem e até semana que vem. Problemas urbanos e questões do Enem. Tchau para vocês. Até mais. Adiós. Arrivederci. Se cuidem. Tchau.